Graça e paz para você que me ouve, aqui passando, presbítero irmão Luiz. Quero deixar uma mensagem de Deus para você nesse dia, para que você possa meditar, refletir sobre ela. E eu estou meditando na carta de Timóteo. Paulo escreve duas cartas para Timóteo. Essas duas cartas são cartas pastorais, né? Timóteo é um jovem que está sendo deixado para cuidar de uma igreja, e Paulo vai orientando Timóteo em relação aos seus cuidados com a igreja, como fazer, né? E orientando Timóteo sobre aquilo que ele poderia encontrar em seu ministério pastoral. E eu vou atrelar ao capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, onde Paulo vai começar a dar algumas orientações a respeito dos tempos difíceis que viriam sobre a igreja, né? Então veja que capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer assim para Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Deus chamou a Timóteo, Paulo consagrou Timóteo, e Paulo orientou Timóteo, por ser um obreiro mais velho. Ele estava orientando Timóteo que a função dele como pastor de uma igreja, a função dele como um líder espiritual ou como um cristão naqueles tempos, ele saberia que teria que enfrentar dias difíceis. Todos nós, independente daquilo que a gente acredita ou não, sendo cristãos ou não, a gente passa por momentos difíceis. Mas Paulo está falando para alguém que conhecia o Evangelho, que conhecia a palavra de Deus, que viu testemunhos, né, que tinha fé na palavra de Deus. E mesmo assim, ele não estava isento de passar por problemas, por dificuldades, por perseguições, por tempos trabalhosos. Todos nós estamos sujeitos a passar por tempos trabalhosos. Os tempos trabalhosos, eles vêm para nos moldar, para nos enriquecer. E aí depois Paulo vai começar ele vai mostrar questões do que aconteceriam. Seriam pessoas, seriam circunstâncias que se levantariam em oposição à nossa caminhada. E todas as vezes, a nossa vida, de vez em quando, a gente se depara com situações que tentam se opor à nossa caminhada cristã, à caminhada com Cristo, a ir na igreja, e a gente olha para esses pormenores, essas questões, para pessoas que muitas vezes ignoram a fé, abrem mão da sua caminhada de fé, e às vezes a gente percebe com isso ali que a gente também, muitas vezes, chega a ponto de pensar em desistir de caminhar com Cristo e ir até o final. Mas a palavra de Deus vai dizer que Paulo vai mostrar para ele que para nós que cremos em Cristo não é assim, não é dessa forma que funciona, não é porque vamos enfrentar uma dificuldade que temos que parar, não é porque vamos encontrar tempos trabalhosos que devemos interromper a nossa caminhada com Cristo. Muito pelo contrário, quando a gente enfrenta essas dificuldades, é o momento que a gente deve mais buscar a Cristo, é o momento em que a gente mais deve se envolver com a nossa espiritualidade, ir à igreja, estudar o Evangelho, meditar na palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar direção para vencer esses tempos trabalhosos e alcançar o nosso objetivo final, que é estar com Cristo para sempre. Agora nós vamos ver, a partir do versículo de número 10, nós vamos ver que o apóstolo Paulo começa a orientar a Timóteo a não olhar para essas circunstâncias difíceis, mas olhar para a promessa que Cristo fez para ele quando o chamou. Veja só que ele vai dizer assim, no versículo 14, ele vai dizer assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fosse inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a sua meninice sabes as sagradas letras que te fazem ser sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Nós devemos nos nós apegar à palavra de Cristo, a qual aprendemos, que é a Bíblia Sagrada, meditar nela dia e noite. Salmo 1 diz assim, medita nela dia e noite, né? E será como uma árvore plantada junto à beira do ribeiro, cuja folhagem não murcha. Essa árvore está plantada no deserto, essa árvore está passando por necessidades, porém ela está dia e noite atrelada, grudada, fixada, né, na mensagem que Cristo nos deixou, mensagem de esperança. Os dias difíceis vêm, mas é possível vencer qualquer circunstâncias e desafios
porque nós estamos apegados a um ribeiro de água. Qual é esse ribeiro de água que essa árvore do Salmo 1 está pregada, está conectada? É a presença do próprio Espírito Santo de Deus, a qual alimenta a nossa alma, trazendo refrigério em momentos de tribulação. Aí no versículo 16 ele diz assim: a toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. O caminho do Senhor é perfeito e ele nos instrui pela sua palavra. Quando nós apegamos a esse caminho, os tempos trabalhosos, as circunstâncias, a gente vai olhar ao nosso lado e vamos ver pessoas abandonando a fé, apostatando da fé, mas nós vamos continuar caminhando nos trilhos da vontade do Senhor, pois sobre esses trilhos nós deslizamos para cumprir um grande propósito nas nossas vidas, e mesmo no momento de tribulação, como aquela árvore plantada lá no Salmos 2, no Salmos 1, que está no meio do deserto, está em um ambiente totalmente devastado, mas ela tem conexão com Deus, e enquanto ela tem conexão com Deus, ela está verde, ela tem vida, e ela produz o seu fruto na estação própria. Que Deus possa te abençoar. Não olhe para as circunstâncias adversas, mas olhe para frente, para Cristo, para a sua mensagem, e você vai encontrar a direção que você precisa, e Deus vai abençoar a sua vida nesse dia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.